Você já sentiu como se estivesse carregando um peso que ninguém consegue ver? Por fora, talvez você até sorria. Talvez responda que está tudo bem. Talvez continue trabalhando, cuidando da casa, resolvendo problemas, cumprindo obrigações, falando com as pessoas. Mas por dentro, parece que existe uma guerra acontecendo em silêncio. A mente não para. O coração aperta. O corpo cansa. A alma fica pesada. E mesmo quando chega a noite, quando tudo deveria se acalmar, os pensamentos continuam fazendo barulho. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se essa situação piorar? E se Deus não responder? E se eu não tiver forças para continuar? Talvez hoje você tenha chegado até essa mensagem porque está ansioso. Talvez esteja cansado. Talvez esteja tentando ser forte há muito tempo, mas no fundo só queria poder respirar em paz por alguns minutos. Então eu quero te dizer algo logo no começo desta mensagem. Deus não está indiferente ao que você está sentindo. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece os pensamentos que você não consegue explicar. Ele entende as lágrimas que caíram em silêncio. Ele sabe das noites em que você deitou o corpo na cama, mas a sua alma continuou de pé, lutando contra medos, preocupações e lembranças. E hoje, antes de qualquer coisa, Deus não está te chamando para fingir que está tudo bem. Deus está te chamando para descansar nele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Perceba uma coisa muito importante. Jesus não disse, venham a mim apenas os fortes. Ele não disse, venham a mim apenas aqueles que estão com a vida organizada. Ele não disse, venham a mim apenas aqueles que não sentem medo, que não choram, que não se preocupam. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Isso significa que existe lugar em Jesus para gente cansada. Existe lugar em Jesus para gente sobrecarregada. Existe lugar em Jesus para quem está no limite. Existe lugar em Jesus para quem não sabe mais como orar. Existe lugar em Jesus para quem só consegue dizer, Senhor, me ajuda. Talvez essa seja a sua oração hoje. Talvez você nem tenha palavras bonitas. Talvez você nem consiga explicar tudo o que está acontecendo dentro de você. Mas saiba, uma oração sincera, ainda que seja curta, chega ao coração de Deus. Às vezes a ansiedade faz a gente acreditar que está sozinho. Ela aumenta os problemas. Ela antecipa dores que ainda nem chegaram. Ela transforma possibilidades em tragédias. Ela faz a mente correr para o futuro, tentando controlar aquilo que ainda nem aconteceu. Mas Jesus nos ensina algo profundo em Mateus capítulo 6. Ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E depois ele continua dizendo para olharmos para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as sustenta. Jesus não estava dizendo que os problemas não existem. Ele não estava dizendo que não existem contas, responsabilidades, enfermidades, lutas familiares, portas fechadas, preocupações reais. Jesus estava ensinando que existe um Pai acima de tudo isso. A ansiedade tenta colocar o futuro inteiro sobre os seus ombros. Mas Deus nunca te chamou para carregar o futuro inteiro. Deus te chama para viver um dia de cada vez, sustentado pela graça dele. A Bíblia diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, não carregue hoje o peso de amanhã. Não sofra hoje por uma batalha que ainda nem chegou. Não tente resolver com a sua força aquilo que precisa ser entregue nas mãos de Deus. Talvez você diga, mas eu não consigo parar de pensar. Deus sabe disso. E é por isso que Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa passagem é muito forte, porque ela mostra exatamente onde a ansiedade ataca, no coração e nos pensamentos.
O coração fica apertado. Os pensamentos ficam acelerados. A pessoa está em um lugar, mas a mente está em 10 problemas diferentes. O corpo está presente, mas a alma está tentando prever tudo, controlar tudo, evitar tudo, resolver tudo. Mas a palavra diz que existe uma paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz comum. Não é a paz que depende de tudo estar resolvido. Não é a paz que só aparece quando a conta está paga, quando a resposta chegou, quando o exame deu bom, quando a porta se abriu, quando a pessoa mudou, quando o problema acabou. A paz de Deus é diferente. Ela vem mesmo no meio da tempestade. Ela guarda o coração quando tudo ao redor ainda parece incerto. Ela protege os pensamentos quando a mente tenta entrar em desespero. Talvez hoje você não precise de todas as respostas de uma vez. Talvez hoje você precise primeiro da paz de Deus guardando o seu coração. Porque quando o coração está em paz, você consegue respirar. Quando os pensamentos são guardados em Cristo, você consegue enxergar melhor. Quando Deus acalma o interior, você começa a perceber que a luta ainda existe, mas ela não tem mais o direito de te destruir por dentro. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Preste atenção nessa expressão, bem presente. Deus não é um socorro distante. Deus não é um socorro atrasado. Deus não é um socorro indiferente. Deus é socorro bem presente na angústia. Isso significa que quando a angústia chega, Deus está presente. Quando o peito aperta, Deus está presente. Quando a noite parece longa demais, Deus está presente. Quando você não sabe como vai ser amanhã, Deus está presente. Quando você se sente fraco, Deus está presente. E o mesmo Salmo diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não significa desistir. Aquietar-se significa reconhecer que Deus continua sendo Deus, mesmo quando você não consegue controlar tudo. Aquietar-se é dizer: Senhor, eu não tenho domínio sobre essa situação, mas eu creio que o Senhor tem. Aquietar-se é tirar as mãos da tentativa desesperada de controlar cada detalhe e colocar a confiança no Deus que nunca perdeu o controle. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para quem está ansioso. Descansar, sem ter todas as garantias. A mente ansiosa quer garantias. Ela quer saber exatamente quando vai acontecer, como vai acontecer, quem vai ajudar, de onde virá o recurso, qual será o resultado, qual será o próximo passo. Mas a fé muitas vezes não recebe o mapa completo. A fé recebe a presença de Deus para caminhar o próximo passo. Foi assim com o povo de Israel no deserto. Deus não entregava o maná para o mês inteiro, Ele dava o pão de cada dia. Porque o povo precisava aprender a confiar diariamente. E talvez Deus esteja te ensinando isso também. Não porque Ele quer te ver inseguro, mas porque Ele quer te ensinar que a sua segurança não está no controle das circunstâncias. A sua segurança está nele. O Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas quando a ansiedade chega, parece que a gente se esquece dela. A ansiedade diz: vai faltar. Deus diz: nada te faltará. A ansiedade diz: você está sozinho. Deus diz: eu sou o teu pastor. A ansiedade diz: você não vai conseguir. Deus diz: eu te guiarei. A ansiedade diz: esse vale vai te destruir. Deus diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque eu estou contigo. O Salmo não diz que o servo de Deus nunca passa pelo vale. Ele diz que mesmo no vale, Deus está com ele. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa pensa que se está passando por uma luta, Deus a abandonou. Mas o vale não é prova de abandono. Muitas vezes, o vale é o lugar onde você descobre que Deus caminha com você de uma forma que você nunca tinha percebido antes. O vale é escuro, mas Deus está lá. O vale é estreito, mas Deus está lá. O vale dá medo, mas Deus está lá. O vale parece não ter saída, mas Deus está lá. E se Deus está no vale com você, esse vale não será o seu fim.
A Bíblia também diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa passagem não diz para você esconder a ansiedade, não diz para você negar a ansiedade, não diz para você fingir que não sente nada. Ela diz para lançar sobre Deus toda a ansiedade. Toda, não uma parte. Não só aquilo que você acha que é importante. Não só aquilo que parece espiritual. Não só aquilo que você consegue explicar. Lance sobre ele tudo. Lance sobre Deus o medo do futuro. Lance sobre Deus a preocupação com o dinheiro. Lance sobre Deus o cansaço do trabalho. Lance sobre Deus a dor familiar. Lance sobre Deus a culpa pelo passado. Lance sobre Deus o medo de não conseguir. Lance sobre Deus a sensação de estar atrasado na vida. Lance sobre Deus o peso que você vem carregando sozinho, porque Ele tem cuidado de você. Às vezes, a nossa maior luta não é apenas com o problema, é com a sensação de que ninguém se importa. Mas a palavra diz que Deus se importa. Deus cuida. Deus vê. Deus sustenta. Talvez algumas pessoas não entendam o que você está vivendo. Talvez alguém diga: é só parar de pensar nisso. Mas quem está ansioso sabe que não é tão simples assim. Por isso a presença de Deus é tão preciosa, porque Deus não trata a sua dor com desprezo. Ele trata com amor. O profeta Isaías escreveu uma palavra muito poderosa. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Veja quantas promessas existem nesse versículo. Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento. Deus não apenas observa a sua fraqueza. Ele fortalece você. Deus não apenas vê o seu medo. Ele ajuda você. Deus não apenas sabe que você está caindo. Ele sustenta você. Talvez você esteja se sentindo fraco, mas Deus não precisa da sua força para agir. Na verdade, muitas vezes é quando reconhecemos a nossa fraqueza que abrimos espaço para experimentar a força dele. O apóstolo Paulo ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que a sua fraqueza não impede Deus de agir. A sua fraqueza pode se tornar o lugar onde o poder de Deus se manifesta. Então pare por um instante de se condenar por estar cansado. Você é humano. Você sente. Você se abala. Você se preocupa. Você se cansa. Mas você não está sozinho. Jesus também conheceu a dor. Jesus chorou. Jesus se entristeceu. Jesus sentiu angústia no Getsêmani. Antes da cruz, a alma dele estava profundamente triste. Ele orou ao Pai. Ele se derramou diante de Deus. Isso mostra que levar a dor para Deus não é falta de fé. Pelo contrário, é sinal de confiança. Quem ora não está dizendo que não tem problemas. Quem ora está dizendo: eu sei para quem levar os meus problemas. E hoje, Deus está te convidando a fazer isso. Talvez você esteja tentando resolver tudo com a força da mente. Pensando, repensando, imaginando cenários, criando respostas, antecipando conversas, tentando prever o que vai acontecer. Mas há um limite para o que a sua mente consegue suportar. A mente humana não foi criada para ocupar o lugar de Deus. Quando você tenta controlar tudo, você se esgota. Quando tenta prever tudo, você se assusta. Quando tenta carregar tudo, você se quebra. Mas quando você entrega a Deus, algo começa a mudar dentro de você. Entregar não significa que você não vai agir. Significa que você não vai agir dominado pelo desespero. Entregar não significa que você vai abandonar suas responsabilidades. Significa que você vai cumprir suas responsabilidades sem carregar um peso que pertence a Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Confiar no Senhor de todo o coração é difícil quando o coração está assustado. Mas é exatamente por isso que a fé é necessária. Fé não é ausência de medo. Fé é escolher confiar em Deus mesmo quando o medo está tentando gritar. Fé é acordar e dizer: Senhor, eu ainda não sei como vai ser, mas eu confio em Ti. Fé é deitar e dizer: Senhor, eu não consegui resolver tudo hoje, mas entrego nas Tuas mãos. Fé é respirar fundo e lembrar: Deus está comigo, Deus está cuidando, Deus está trabalhando. Talvez você esteja cansado porque está lutando há muito tempo. Talvez já tenha orado antes e não viu resposta. Talvez já tenha pedido uma direção e ainda se sente perdido. Talvez esteja esperando uma mudança que parece demorar. Mas quero te lembrar de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Existe um tempo determinado por Deus, e o tempo de Deus não é atrasado. A ansiedade se desespera com a espera, mas a fé aprende a descansar enquanto Deus trabalha. A espera não significa que Deus te esqueceu. O silêncio não significa ausência. A demora não significa abandono. As sementes que Deus está cultivando em lugares que você ainda não consegue ver. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você espera, Deus prepara. Enquanto você chora, Deus recolhe suas lágrimas. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está movendo coisas que os seus olhos ainda não alcançam. O Salmo 56 diz que Deus conhece as nossas lágrimas. Isso é muito profundo. Lágrimas que ninguém viu, Deus viu. Dores que ninguém notou, Deus notou. Momentos em que você quis desistir, Deus estava presente. E talvez hoje essa mensagem esteja chegando até você como um abraço do céu, para te lembrar: você não vai desmoronar. Você não vai ser vencido por essa ansiedade. Você não vai ser consumido por esse cansaço. Deus ainda está sustentando você. Existe uma passagem linda em Isaías capítulo 40 que diz: Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus não promete apenas te dar uma resposta. Ele promete renovar suas forças, porque às vezes, antes de mudar a situação, Deus fortalece a pessoa que está dentro da situação. Antes de abrir o mar, Deus fortalece Moisés. Antes de derrubar Golias, Deus prepara Davi. Antes de tirar Daniel da cova, Deus fecha a boca dos leões. Antes de tirar os 3 jovens da fornalha, Deus entra com eles no fogo. Talvez Deus ainda não tenha tirado você da luta, mas Ele está com você dentro dela. E quando Deus está com você dentro da luta, até o fogo perde o poder de te destruir. Talvez a sua ansiedade esteja dizendo: não tem saída. Mas Deus é especialista em abrir caminho onde não existe caminho. Talvez o seu cansaço esteja dizendo: você não aguenta mais. Mas Deus é especialista em renovar forças quando a pessoa acha que chegou ao fim. Talvez o medo esteja dizendo: tudo vai dar errado. Mas Deus é especialista em transformar cenários impossíveis em testemunhos. Lembre-se, a última palavra não pertence à ansiedade. A última palavra não pertence ao medo. A última palavra não pertence ao diagnóstico. A última palavra não pertence à dívida. A última palavra não pertence à oposição. A última palavra pertence a Deus. E quando Deus diz: eu estou contigo, isso é suficiente para atravessar qualquer vale. Agora, eu quero que você imagine uma cena. Um barco no meio do mar. Os discípulos estão desesperados. O vento está forte. As ondas batem. A água entra. Eles acham que vão morrer. E Jesus está no barco. Mas Jesus está dormindo. Aquela cena parece contraditória. Como alguém pode dormir no meio de uma tempestade? Mas Jesus dormia porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que a tempestade não tinha autoridade sobre ele. Ele sabia que o vento podia soprar, as ondas podiam se levantar, mas nada sairia do controle do Pai. Os discípulos acordam Jesus e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta revela algo que muitas vezes nós também sentimos. Quando a luta aperta, a gente começa a pensar: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa? O Senhor não vai fazer nada?
Mas Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se acalma. O mar obedece. A tempestade perde a força diante da voz de Jesus. Hoje, talvez exista uma tempestade dentro de você. Talvez por fora ninguém perceba, mas por dentro o vento está forte. Pensamentos, medo, insegurança, cobrança, lembranças, pressão, angústia. Mas a mesma voz que acalmou o mar ainda tem poder para acalmar a sua alma. Jesus pode dizer hoje ao seu coração: aquieta-te. Aquieta-te porque eu estou no barco. Aquieta-te porque essa tempestade não vai te afundar. Aquieta-te porque o vento não é maior do que a minha voz. Aquieta-te porque eu ainda tenho autoridade sobre tudo isso. Talvez você precise repetir isso para si mesmo durante o dia. Jesus está comigo no barco. Quando a mente acelerar, Jesus está comigo no barco. Quando o medo vier, Jesus está comigo no barco. Quando a notícia ruim chegar, Jesus está comigo no barco. Quando eu não souber o que fazer, Jesus está comigo no barco. E se Jesus está no barco, a tempestade não decide o seu destino. Agora existe algo muito importante. Deus quer te dar paz, mas Ele também te convida a descansar. Descansar não é preguiça. Descansar é obediência. Até Deus, no princípio, estabeleceu o descanso. O ser humano não foi criado para viver em alerta o tempo todo, preocupado o tempo todo, resolvendo problemas o tempo todo, consumido o tempo todo. Há momentos em que a coisa mais espiritual que você pode fazer é parar, respirar, orar e lembrar que Deus continua no trono. A ansiedade muitas vezes nos convence de que se pararmos de nos preocupar, algo ruim vai acontecer, como se a preocupação fosse uma forma de proteção. Mas a preocupação não protege, ela desgasta. Jesus perguntou: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade não aumenta a vida, ela consome a vida. Ela rouba o presente, rouba o sono, rouba a alegria, rouba a clareza, rouba a paz. Mas Deus quer devolver aquilo que a ansiedade tentou roubar. Ele quer devolver paz ao seu coração, clareza aos seus pensamentos, força ao seu espírito, esperança aos seus dias. Talvez hoje você precise começar com uma decisão simples: entregar a Deus aquilo que você não consegue controlar. Diga no seu coração: Senhor, eu entrego. Eu entrego essa preocupação. Eu entrego essa pessoa. Eu entrego essa porta. Eu entrego esse medo. Eu entrego esse problema. Eu entrego esse amanhã. Eu entrego essa ansiedade. Eu entrego esse cansaço. Eu entrego porque eu confio que o Senhor cuida de mim. E agora, vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua presença neste momento, colocando diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada pensamento acelerado. O Senhor conhece cada preocupação escondida. O Senhor conhece o peso que essa pessoa tem carregado em silêncio. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração com o coração cansado. Existem pessoas que têm tentado ser fortes, mas por dentro estão esgotadas. Existem pessoas que não conseguem dormir em paz. Pessoas que acordam preocupadas. Pessoas que vivem com medo do amanhã. Pessoas que sorriem por fora, mas por dentro estão clamando por socorro. Senhor, visita agora essa vida. Que a Tua presença entre onde ninguém consegue entrar. Que a Tua paz alcance os lugares mais profundos da alma. Que todo pensamento de medo, desespero e confusão comece a perder força diante da Tua palavra. A Tua palavra diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Senhor, esta pessoa vem a Ti agora. Ela vem cansada, mas vem. Ela vem ferida, mas vem. Ela vem sem entender tudo, mas vem. Ela vem com pouca força, mas vem. Ela vem porque sabe que só o Senhor pode aliviar esse peso. Pai, em nome de Jesus, toca nessa mente. Aquieta os pensamentos. Repreende toda a ansiedade que tem roubado a paz. Que a mente desta pessoa não seja mais um campo de batalha dominado pelo medo, mas um lugar guardado pela paz de Cristo.
A tua palavra diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então guarda, Senhor. Guarda o coração de quem está angustiado. Guarda os pensamentos de quem não consegue parar de se preocupar. Guarda a alma de quem está cansado de lutar. Guarda essa vida de toda decisão tomada no desespero. Guarda essa pessoa de toda palavra de derrota. Guarda essa casa, essa família, esse futuro, esse caminho. Pai, onde houver medo, derrama confiança. Onde houver confusão, derrama direção. Onde houver cansaço, renova as forças. Onde houver tristeza, traz consolo. Onde houver opressão, traz liberdade. Onde houver desespero, traz esperança. Senhor, a tua palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Então que essa verdade se torne viva agora. Que essa pessoa sinta no coração que não está sozinha. Que ela perceba que o Senhor está perto. Que ela entenda que essa luta não é maior do que o Deus que a sustenta. Pai, sustenta quem está fraco. Ajuda quem está sem direção. Fortalece quem está no limite. Levanta quem caiu. Consola quem chorou. Renova quem pensou em desistir. Em nome de Jesus, eu peço que todo peso excessivo seja colocado aos teus pés agora. Que essa pessoa pare de carregar sozinha aquilo que precisa ser entregue ao Senhor. Nós lançamos sobre ti toda a ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Cuidarás daquilo que foge do nosso controle. Cuidarás daquilo que ainda não sabemos resolver. Cuidarás das portas que precisam se abrir. Cuidarás da provisão. Cuidarás da família. Cuidarás da saúde. Cuidarás do amanhã. Senhor, ensina essa pessoa a viver um dia de cada vez. Ensina a não carregar hoje o peso de amanhã. Ensina a confiar no pão diário, na graça diária, no cuidado diário. Que hoje ela receba força para hoje. Que hoje ela receba paz para hoje. Que hoje ela receba direção para hoje. E amanhã, o Senhor continuará sendo Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro também por quem está cansado emocionalmente. Pessoas que acumularam decepções, perdas, pressões, cobranças e medos. Pessoas que já não sabem explicar o que sentem. Pessoas que só sabem que estão cansadas. Que o teu amor envolva essa vida agora. Que ela não se sinta julgada por estar cansada. Que ela não se sinta abandonada por estar fraca. Que ela entenda que o Senhor acolhe os quebrantados e fortalece os abatidos. A tua palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então fica perto, Pai. Fica perto dessa pessoa. Fica perto nesta noite. Fica perto nesta manhã. Fica perto no quarto, no trabalho, no caminho, no silêncio, na decisão, na espera. Que essa pessoa volte a respirar em paz. Que ela consiga descansar. Que ela consiga dormir. Que ela consiga acordar com esperança. Que ela consiga olhar para o futuro sem ser dominada pelo pânico. Senhor Jesus, assim como o Senhor acalmou a tempestade no mar, acalma agora a tempestade dentro desse coração. Diz à alma: aquieta-te. Diz aos pensamentos: aquietem-se. Diz ao medo: cale-se. Diz à angústia: você não governa essa vida, porque quem governa é o Senhor. Pai, nós declaramos que essa ansiedade não vai vencer. Esse cansaço não vai destruir. Essa fase não será o fim. Essa pessoa ainda viverá dias de paz, ainda verá respostas, ainda testemunhará o teu cuidado, ainda olhará para trás e dirá: foi Deus que me sustentou. Senhor, renova as forças como diz a tua palavra. Que essa pessoa suba com asas como águia. Que ela caminhe e não se fatigue. Que ela corra e não se canse. Que ela receba ânimo novo, fé nova, esperança nova. E mesmo que as circunstâncias ainda não mudem imediatamente, que algo mude dentro dela agora. Que a paz entre, que a fé se levante, que o coração descanse, que a alma respire, que a presença de Deus seja real. Pai, nós agradecemos porque o Senhor ouve a oração. Agradecemos porque o Senhor cuida. Agradecemos porque o Senhor não abandona os teus filhos. Agradecemos porque a ansiedade não tem a última palavra. Agradecemos porque Jesus é maior do que qualquer tempestade.
Em nome de Jesus, amém. Agora receba essa palavra no seu coração. Você não precisa sair desta mensagem carregando o mesmo peso. Talvez o problema ainda precise ser resolvido, mas você não precisa enfrentá-lo sem Deus. Talvez o amanhã ainda seja incerto, mas você não precisa temê-lo como se estivesse sozinho. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas a presença de Deus já está com você. E quando a presença de Deus está com você, existe esperança. Hoje, escolha descansar um pouco. Desligue a voz da culpa. Silencie a voz do medo. Respire. Ore. Entregue. Confie. Deus está cuidando de você. E quando a ansiedade tentar voltar, volte também para a palavra. Repita Filipenses 4. A paz de Deus guardará o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Repita o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repita Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Repita 1 Pedro 5. Eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele cuida de mim. Faça da palavra de Deus a resposta para os pensamentos que tentam te derrubar. Porque a ansiedade fala, mas Deus também fala. E a voz de Deus precisa ser a voz mais alta dentro de você. Antes de terminar, eu quero te dizer: não desista. Você não chegou até aqui por acaso. Deus ainda tem cuidado, direção e renovo para a sua vida. Se esta mensagem falou com você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também está ansioso, cansado ou precisando de uma palavra de paz. E agora está aparecendo na tela mais um vídeo do canal, que pode continuar fortalecendo sua fé. Assista também, porque Deus pode falar ainda mais ao seu coração através dele. Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo guarde sua mente e que você descanse sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Fique com Deus.